Queria te convidar rapidamente a abrir a tua palavra, então, em Lucas, capítulo 2. Gostaria de voltar a um tema que já falamos. E a palavra de hoje é sabedoria para vivermos. Quantos de nós precisamos de sabedoria, né? Sabedoria para viver. Amém? Precisamos de sabedoria. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo 2. O advento do nascimento de Jesus Cristo. Quem é essa da janela? Olá, meu irmão. Veio da Alemanha, isso? Não. Ah, bem-vindo. Ao fim desenho não é bem-vindo. Como é que é? Como é que é? Wunderbar é maravilhoso. Willkommen. Willkommen. Willkommen, né? Aleluia. 10 dias só. Glória a Deus. Vamos lá, então. Lucas capítulo 2, versículo 1 em diante. Lucas capítulo 2, do versículo 1 em diante. A palavra nos ensina e diz assim: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Ok? Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, para a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Alguém tem outra palavra para manjedoura? Todo mundo na mesma versão, manjedoura, amém? Numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ok, deixa um dedinho aí, né? Se você tiver um dedo solto, deixa ele aí. Vá para 1 Pedro, perdão, Tiago, vá para o livro de Tiago, lá a epístola de Tiago, que a gente tem falado bastante de Pedro, já fui direto para ele, mas é Tiago. A gente tem meditado muito sobre Pedro e eu já fui direto. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Ali um pouquinho antes do final da Bíblia, todos já acharam? Misericórdia. Misericórdia, né, irmã? Precisamos estudar mais os livros, né? Tiago, é um pouquinho antes de Pedro, vem depois de Hebreus, ok? Tiago capítulo 3, do versículo 13 em diante. Se puder ajudar ali. Tiago 3, do versículo 13 em diante. Amém? Diz assim a palavra: Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta, né? Então, Tiago 3, 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras, mas não é para mostrar de qualquer jeito, é para mostrar em mansidão de sabedoria. Ok? Mas, se vocês têm em vosso coração amarga inveja, agora vai falar de gente que a gente não conhece, tá bom? Amarga inveja, sentimento faccioso, né, divisão, preferências. Não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas essa é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Uau! Demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento de divisão ou faccioso, aí há confusão e toda bagunça e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia. Agora nós estamos falando de nós. É cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça se semeia em paz para os que promovem a paz. Deixa aberto esses dois textos, ok? Nós vamos meditar sobre eles. Senhor, mais uma vez te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos pela honra, pelo privilégio
E nós lemos agora a Tua palavra, Senhor, com um coração ensinável, pedindo que o Senhor transforme toda a mentalidade religiosa, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que não nos permite experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, como a Tua palavra diz em Romanos 12. E aqui, Senhor, nos colocamos cada um de nós como sacrifício vivo, santo e agradável, abrindo mão, Senhor, dos nossos achados, nas nossas opiniões, de tudo aquilo, Senhor, que a nossa experiência às vezes diz, para em ouvindo a Tua voz, o Teu Espírito, aprendamos e pratiquemos aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso, Senhor, tudo aquilo que milita contra a Tua palavra, perca as forças agora em nome de Jesus. Levamos cativo a Ti todo o pensamento. E só o Teu Espírito tem liberdade neste lugar em nome de Jesus. Amém. Amados, lemos aqui, então, e vimos que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios que primeiro é no natural e depois é no espiritual. Nós somos seres espirituais, amém? Então nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então a nossa alma compreende a nossa psique, né? A nossa mente, nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. E nós temos visto o quanto é uma briga no universo para conquistar exatamente esse quinhão do nosso ser, que é a nossa alma. É ela que está em jogo. Né? Porque uma vez que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, o nosso espírito agora, através de Jesus Cristo, nós temos acesso agora a Deus, o Pai, que é Espírito e nos criou Espírito. Então, nosso espírito pode ser religado a Deus, mas por isso a palavra religar, religião, tem a ver com esse religamento, né? Com essa religação de nós com o Pai, que é Espírito e nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Então, conforme Ele é, nós também somos Espírito. Mas Ele nos deu uma alma, que tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa psique, com a nossa mente, nossa vontade, com as nossas emoções. E infelizmente, não sei no seu caso, posso falar mais por mim, que eu tenho mais autoridade de conhecer mais o cara que mora lá no meu espelho. Então quando eu falo com ele, né, e percebo as bobagens que ele faz, então dele eu posso falar. Já não posso falar tanto de você, mas você pode falar do seu espelho também, se você quiser. Mas, falando desse sujeito, como é difícil não deixar as emoções dominarem, como é difícil ter o controle, não de uma forma momentânea apenas, e não de uma forma que não seja constante, não de uma forma que seja definitiva, onde não mais as emoções dominem aquilo que eu pense ou aquilo que eu tenho que fazer, mas que elas estejam alinhadas com aquilo que é a propósito e a vontade de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós, amém? Fala para quem está do seu lado aí, Deus tem um propósito para você. Deus criou você com um propósito, amém? Deus criou cada um de nós com um projeto. Deus não fez a gente e falou, e agora? O que eu faço com o fulano, né? O que eu vou fazer com o irmão? Esqueci o nome. Nonato. O que eu vou fazer com o Nonato? Oh, meu Deus. Agora ele já nasceu, e aí, né? Salvo engano, eu preciso só lembrar do número, mas entre 10 e 20 milhões de gametas são liberados no ato sexual. E só um fecunda o óvulo. E Deus escolheu a cada um de nós para nascer, né? A Deus, né? Já pensou? Não, podia ser gêmeos, trigêmeos, né? Olha lá, tá vendo? Deus escolheu 2 para nascer. Aleluia. Então nós já somos campeões de largada. Deus já escolheu a cada um de nós. Aleluia. Nós já temos um propósito para vivermos. Deus agora não sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer porque Ele escolheu você para nascer. Ele escolheu a mim porque Ele tem um projeto para nossas vidas. E esse projeto, com certeza, passa em conhecê-lo e dar a conhecê-lo. Amém? De ter esse relacionamento. Por que nós estamos falando disso tudo, então? Porque essa é a base para entendermos que quando Jesus aqui veio, Ele veio como um homem, se despiu de toda a sua glória, Ele largou a possibilidade de ser Deus, abriu mão das suas prerrogativas e veio aqui caminhar conosco como homem. Costumamos usar um exemplo bem tacanho, bem pobre até, mas que a nossa mente funciona bastante com ilustração, de que um homem que tinha o carro, hoje qual é o carro mais top do mundo? Um Tesla? Não sei. Qual seria o carro mais... Né? O Tesla pode ser, imagina um melhor ainda, né? Com ele, tudo que é de inteligência artificial, imagine. Então, uma pessoa que tenha condições de ter vários desses na garagem, que tenha uma casa que tenha várias garagens para ter esse carro, imagina a condição dessa pessoa. E essa pessoa, podendo ter toda essa condição, ela resolve deixar a chave dos carros na sua casa, deixar a chave da casa lá, ir para a rua e andar no meio de mendigos, descalço e a pé, e se identificar com eles.
ela deixou de ser proprietária de tudo que tinha? Não. Ela continua sendo proprietária, ela continua tendo a posse, mas por uma escolha dela, dessa pessoa, ela escolheu se identificar e caminhar na simplicidade e na falta e carência do que aquelas outras pessoas que nada do que ela tem possuem, entendem? Assim fez Jesus conosco. Ele tem tudo. Todo o poder, toda a criação, tudo é dele, mas ele se despiu disso tudo para se identificar conosco e andar descalço conosco aqui nessa terra para nos ensinar. Amém. E a entender Aleluia. que ele tem um relacionamento, Deus, o Pai, tem um relacionamento para nós. Por que mataram Jesus? Porque Jesus não veio trazer uma ideologia nova, não veio trazer um novo movimento político, não veio trazer nada além de uma informação. Vocês podem ser filhos, assim como eu sou filho. Quê? Você é filho de Deus? Quê? Você é louco? Nós temos como pai Abraão e tal. Todo aquele povo religioso, e foram os religiosos que o mataram, não foram os simples, foram os que mais conheciam, né? E aí nós vimos que todos os atos da vida de Jesus Cristo, cada passo da vida de Cristo, até do seu nascimento, foi algo pensado para nos ensinar. Amém. Amém? Então nós estamos vendo aqui, em Tiago nós vimos que existem dois tipos de sabedoria, né? Qual é a diferença de conhecimento e de sabedoria? Vamos lá. Quiz, rapidinho. O que você acha que é sabedoria? E o que você acha que é conhecimento? Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Alguém se arrisca? Conhecimento é aprendizado. É o seu aprendizado. Certo. Sabedoria é a aplicação do seu conhecimento. Teoria e prática, né? Teoria e prática, perfeito. Esse público aqui é maravilhoso, né? Vocês, sim, é muito bom. Conhecimento, quando eu conheço algo, a Bíblia usa o termo de conhecer, e no grego, no original, não é o conhecer de ter ciência. Eu conheço a Samira, mas aqui eu posso falar, eu conheço a minha esposa de uma maneira diferente do que eu conheço a Samira. Porque o conhecer que a Bíblia diz é quando você se torna um com a pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é quando eu tenho ciência da verdade, mas é quando eu experimento a verdade. José, como diz em Mateus, se você for ler lá a genealogia antes de Jesus nascer, Mateus explica, e acho que Marcos também fala sobre isso, que José não conheceu a Maria até Jesus nascer. Esse conhecer não é que ele não sabia quem era Maria, ele não teve a intimidade com a Maria ao ponto de se tornarem uma só carne, eles não tiveram ato sexual, eles não se misturaram, eles não estiveram juntos até que Jesus nascesse. Então esse conhecer a verdade é eu me permitir entrar na verdade e a verdade entrar em mim para que eu seja liberto. Então somente ter ciência da verdade não me liberta. Então eu posso ter conhecimento, mas eu não tenho a sabedoria de ter experimentado. Eu posso pegar ali, tem umas uvas ali maravilhosas que eu vi na mesa, eu posso aqui falar de uvas. Todo mundo conhece uva aqui, ok? Mas quantos já sabem o sabor dessa uva? Quem tem a sabedoria para dizer como que é essa uva? Quem dela comeu. Faz sentido? Eu podia aqui descrever todas as capacitações degustativas, né, nas papilas sobre a uva, já está até salivando ali, mas não adianta, você precisa experimentar, não adianta eu falar. Ok? Você precisa saber o sabor, você não vai entender o sabor enquanto você não experimentar. Assim é a verdade. E aqui, sabedoria está nos falando que nós precisamos experimentar. E quem se acha entendido e sábio, mostre pelo seu bom procedimento. Se ficasse só aí, nesse bom procedimento, nós poderíamos dizer, não, fica aí, porque tem muita gente que você olha e parece que anda direitinho. Mas ele não fala simplesmente pelo bom procedimento, mas em mansidão de sabedoria. Agora vamos lá, o que é mansidão? Nós precisamos entender o que lemos. O que é alguém manso? É algum bocó que se permite bater, surrar. O que é mansidão? O que é ser manso? Poder, fazer controle, né? Controle das emoções. Controle de emoções. Que mais? Alguém que controla as emoções é alguém manso. Até o ponto de perder o controle? O que é ser manso? Jesus fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que é ser esse manso de coração? Então, Jesus está falando que ele é manso.
Então, mansidão não é ser bobo, não é ser tolo, trouxa. Obrigado. Outro adjetivo? Não, vamos parar por aqui. Vamos lá. Qual a diferença de um cavalo selvagem e um cavalo manso? Foi adestrado. Um foi adestrado. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele não fica só berrando. Então, o cavalo que está manso, ele foi adestrado. Ele tem menos força e poder do que um cavalo selvagem? Qual é a diferença entre os dois? Um usa o poder e a força que tem de qualquer jeito e a revelia. O outro tem toda a força e poder sob o controle de quem? Dele. Quem controla o cavalo manso? Quem tem as rédeas. Então, mansidão é você ter todo o potencial, todo o seu controle, no nosso caso, entregue nas mãos de Deus. Deixar que Deus use toda a força que você tem, todo o seu ímpeto, para agir não na sua emoção, porque muitas vezes você vai fazer bobagem com ela, mas agir no momento certo, da hora certa, da jeito certo, segundo a sabedoria que Ele vai te dar, para agir no momento que você precisa agir, ou não agir, dependendo da situação. Porque Jesus era manso, e nem por isso deixou de não pegar o chicote para dar em quem merecia. E nem por isso ele não deixou de chamar de raça de víboras aqueles hipócritas que estavam matando o povo, querendo manter o povo numa ignorância e numa servidão religiosa, não permitindo que eles conhecessem de verdade a Deus. Amém? Então, ser manso não é ser tolo, mas é saber a hora certa de aplicar a força correta para a situação que se apresente, mediante a orientação de Deus. Amém? Então, aqui, quem pensa ter sabedoria, continuando, aplique isso com a mansidão. Mas, se vocês têm no vosso coração, amarga inveja, ou sentimento de divisão, não fiquem se gloriando, não mintam, não pensem que vocês são muito inteligentes ou sábios. Essa sabedoria não vem do alto, não vem de Deus, mas ela é terrena. Então terrena tem a ver com o nosso dia a dia, com a terra, com o pó, da onde nós viemos e vamos voltar. Mas tem a ver também com algo que é animal. Uau! O que é algo animal? Algo que não tenha racionalidade nenhuma, só age por instinto. É impulsivo o tempo inteiro. Quando viu, já fez. Nem percebeu às vezes o que fez. Ninguém conhece ninguém assim, né? Então, amém. E ainda é o próximo passo de quem caminha assim. Ela, inclusive, é uma sabedoria influenciada pelo próprio diabo. Porque o diabo, ele não quer que você pense. Oi. O diabo não nos quer pensantes. Porque quem pensa antes de fazer as coisas, quem age, avalia a situação e não se permite dominar pelas emoções, e ele quer gerar em nós impulsos todo o tempo pelas emoções, para que, controlando nossas emoções, ele controle a minha e a sua vontade. Então você sente a emoção, e quando você tem aquela emoção, você tem a vontade então de pegar a cadeira e dar na cabeça de alguém. Ou de mandar alguém para aquele lugar, ou de jogar alguém pela janela. Mas isso tudo veio da onde? Da onde surgiu essa vontade? Né? Da onde surgiu essa vontade? De um pensamento que gerou em você uma emoção. Você só sente, eu só sentimos o que pensamos. Você acreditando nisso ou não, pare para pensar. O seu gerente do banco te liga amanhã, segunda-feira, e aquele seu plano de capitalização que você nunca mais lembrou que tinha feito, que o gerente te empurrou e você acabou de ganhar R$1 milhão. Você vai começar a chorar e quebrar a casa inteira de tristeza. É isso que você faz? Não. Por que não? Porque você teve uma notícia boa. Então, um pensamento bom te traz uma emoção boa. O pensamento ruim te traz uma emoção ruim, péssima. O que você vai fazer com as duas informações depende somente de você. Se você não controla isso, você está sendo controlado. Péssima notícia. E se não é você que controla, pela força do Espírito Santo, lamento te dizer que tem alguém muito interessado na sua destruição que está impelindo você a se destruir. E é por isso que nós acabamos sofrendo, às vezes soma dessas coisas, estamos somatizando e o nosso corpo se ressente dessas somatizações de uma alma que vai ficando doente porque está acostumando a se sentir totalmente ruim, só coisas ruins, só sentimentos equivocados, só pressão o tempo todo. E não é isso que Deus tem para nós.
Aqui está falando que Deus tem para nós um conhecimento e uma experiência de vida que é totalmente antagônica a esta aqui. Porque no versículo 16 diz que onde há esses sentimentos, há toda confusão e toda obra má. Então, como estão as nossas vidas? Como estamos vivendo? Tem muita confusão? Tem pouquinho? Não importa o nível aqui, nós vamos ficar competindo. Mas se existe algo assim, é porque existe algum sentimento que está errado. Existe inveja, existe comparação. Inveja fala de comparações. A gente se medindo o tempo todo. A gente olha nas mídias sociais, mas ele tem, ele pode, aquele, aquela. Olha, e a gente olha para nós e acha que, puxa, ao invés de perceber que o que Deus tem para mim é para mim, e o que Deus tem para o outro é para o outro. Eu não preciso competir com ninguém. Eu sou único. Você é única. Você é especial para Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, e Deus quer e vai cumprir. Só falta a gente não atrapalhar. Só isso. Se a gente não atrapalhar, vai dar tudo certo. Né? E ele vai falando que a sabedoria que vem do alto, ela é, versículo 17, os dois últimos versículos, é pura, pacífica, traz paz, é pura, ela não tem uma segunda intenção, ela não tem uma agenda debaixo do braço. A pessoa não te cumprimenta pensando no que ela pode tirar de você, qual o proveito que eu vou ter desse relacionamento. Ah, eu vou aqui conhecer fulano, quem sabe no futuro ele pode me dar alguma coisa que eu não tenho, ou eu posso arrancar, eu posso roubar, eu posso ter algum proveito. Não, é algo puro, é algo sem armadilhas, é algo desarmado, ser livre, sem medo. O que vai roubar de mim? Não sei, eu não tenho nada para dar, a não ser o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus vai ser roubado no quê? Percebe? Então, primeiramente é puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia. Misericórdia, uma palavra que fala de miséria e córdia. Sentir com o coração a miséria do próximo, misericórdia. Eu sinto, eu me ponho no lugar, eu tenho empatia, eu me vejo no lugar do outro. Eu percebo o que o outro está sentindo. Essa é a sabedoria. De bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, sem fazer partidarismo. Ah, eu gosto mais desse, então ele não gosta daquele, eu também não gosto daquele. Mas você nunca conversou com aquele, só porque o outro não gosta? Ah, não, mas eu sou desse. Então, como eu sou desse, eu não posso gostar daquele, porque esse não gosta daquele, e aquele também não gosta do outro. Aí pronto, virou uma bagunça. E a Bíblia fala para a gente não ter esse tipo de situação. Ter de paz para com todos. No que depender de vós, ter de paz para com todos. Ora, o fruto da justiça se semeia em paz para os que promovem paz. Amém? Então, que tipo de sabedoria nós queremos? A número 1 ou a número 2? Né? Aqui não é o... Como é que é aquele programinha lá que você ficava com fone, né? Você quer vender a casa pela bicicleta, sim ou não? É, o Silvio Santos, né? Ainda não tem mais esse programa. Vixe, tô velho. Então, o que nós queremos? A sabedoria 1 ou 2? Que tipo de sabedoria nós queremos? A sabedoria que vem do alto, amém? Ótimo. Como que nós adquirimos, então? Vamos ser prático. Um de cada vez, por favor, não vamos brigar. Como é que a gente adquire essa sabedoria, irmãos? Porque se está aqui na palavra, a Bíblia é prática, né? Não é, nós estamos aqui fazendo estudo teológico. Pedindo a Deus, né? Pedindo a Deus, ok. Comunhão e relacionamento. Tiago capítulo 1, uma folhinha só para trás. Uma folhinha só, se você virar aí na sua Bíblia. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 1, no versículo 5 diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, mas lhe dá e vai ser dada, ok? Versículo 6 diz o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai impelida e agitada pelo vento. O 7 ainda diz: não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa, porque é um homem vacilante, que é inconstante nos seus caminhos.
Então, cada um se glorie na sua própria condição humilde. Olha só, pedir com fé. Fé. O que é fé, então? Nós já falamos sobre isso e temos repetido e vamos falar sempre. Fé é uma convicção, não é uma expectativa. É uma certeza. Eu tenho certeza que essa cadeira de plástico está aguentando os meus pesos e eu não vou cair, mesmo sendo ela de plástico, porque eu tenho fé. Eu tenho uma convicção. Isso aqui alguém estudou, alguém fez alguma coisa, e se quebrar e cair, eu vou processar a fábrica. Então, mas independente de processo, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção. Nós estamos debaixo de um prédio que também nós temos convicção que não vai cair, que senão ninguém estaria aqui. Então nós temos fé o tempo inteiro. Nós usamos fé o tempo inteiro. Então essa fé, essa convicção, eu tenho que ter, que Deus vai me dar. E como que eu adquiro fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E agora chegamos no texto de Lucas. Se você quiser voltar para lá rapidinho. Por que que tem isso a ver com Jesus nascendo em uma manjedoura? Onde fica uma manjedoura? Aonde Jesus nasceu? Num estábulo. O que é manjedoura? Comedouro, né? Manjedoura, um coxo, né, em algumas versões, é um objeto ou de madeira ou de pedra, onde colocavam-se as comidas para os animais, o gado. E Jesus nasce justamente numa manjedoura, onde os animais comem. Perceberam? Que desde o nascimento, né, qualquer semelhança é mera coincidência, que desde o nascimento Jesus vem e fala, se você quiser parar de ser um animal, se você quiser parar de viver pelo seu instinto, se você quiser parar de viver como um ser que não pensa e é jogado pelas emoções, basta uma chicotada que você sai fazendo um monte de coisa, basta alguém te jogar alguma pedra, ou falar alguma coisa, te dar algum comando e dominar a sua vida. Você quer parar de ser assim? Comece a se alimentar de mim. Comece a comer do pão vivo que sou eu, Jesus Cristo. Quem de mim se alimenta, nunca mais terá fome. Quem de mim beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, desde o nascimento, vem mostrar para mim e para você que se nós não nos alimentarmos nele, muito provavelmente continuaremos a viver e morreremos num curral. Presos na nossa sabedoria terrena, animal e diabólica, que nos leva para longe dele. Porque olha só, Jesus, ele veio como uma criança e ficou numa manjedoura, mas ele não ficou criança, ele cresceu. E quando ele cresceu, amadureceu, ele começou a dar de comer e alimentar as pessoas estando numa mesa, não mais na manjedoura. Nós podemos e conhecemos a Jesus um dia na nossa vida e nós comemos de Cristo, às vezes como animais. Às vezes sem entendimento nenhum, buscando ter essa sabedoria e começando devagar. E às vezes, infelizmente, falando de mim, eu me volto às vezes e me encontro no curral de novo, procurando a manjedoura porque voltei a fazer bobagem, voltei a andar pelas minhas emoções, voltei a dar coice, voltei a relinchar, voltei a fazer o que não devia, porque a minha alma perdeu o controle, de novo, porque eu não deixei o Espírito Santo me controlar, porque eu não me voltei para o Espírito, mas voltei para a minha carne. E aí então, o desejo de Jesus é que nós venhamos assim como ele era menino, nós também nos tornemos adultos e possamos sentar com ele à mesa. Deus tem um lugar para mim e para você à mesa, com o Senhor Jesus. Jesus na última ceia falou, eu estou indo embora, mas eu não tomo mais esse vinho, eu vou esperar vocês para a grande ceia. Ele tem uma promessa para mim e para você, de uma mesa preparada para aqueles que são maduros. Para aqueles que já saíram do curral. Glória a Deus. Aleluia. Para aqueles que não andam mais debaixo de uma sabedoria humana, mas andam debaixo da sabedoria que vem dele, porque conhecem, experimentam um relacionamento pai e filho, filho e pai e irmãos. Não existe relacionamento entre pai e filho que não envolva os irmãos. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Aonde nós estamos comendo? Na mesa ou na manjedoura? Isso mostra o nosso nível de maturidade.
E o que é legal, o que é muito gracioso da parte de Deus é que Ele nunca vai nos deixar passar fome. Estejamos nós numa sabedoria humana ou não, Ele vai continuar nos dando comida, esperando o nosso crescimento, esperando o nosso amadurecimento, para tomar posse. Porque o filho, enquanto é menino, enquanto é criança, em nada tem de diferente de um escravo. Não pode herdar a herança, porque não tem noção, não tem percepções. Pensa como escravo. Pensa na barganha, eu faço para receber. Eu trabalho aqui para comer. Eu trabalho para poder fazer alguma coisinha, para ter alguma coisa em troca. Filho não faz nada por troca. Filho faz por amor. Filho faz por entender que tem uma missão, tem um propósito na vida. Amém? Amém. Nós somos chamados para sentarmos à mesa e termos uma mentalidade de filhos, e não para estarmos num curral, comendo de uma manjedoura, pensando como escravos. Amém. Ainda que estejamos comendo do Senhor. Amém? Era isso que eu queria compartilhar hoje. É forte. Que Deus possa nos ajudar a trocar a nossa dieta, a alimentar a nossa alma com aquilo que vai nos trazer de fato diferença, nos fazer melhores. Não para bater no peito, sou melhor que fulano. Não, quanto melhor eu for, mais servo eu me torno. Aquele que quer ser o maior, este seja o que vos sirva. Eu, sendo mestre, estou aqui servindo vocês, estou lavando o pé de vocês. Quanto mais vocês deverão fazer o que eu faço. Amém? Amém. Vamos nos despedir aqui do pessoal da internet. Que Deus abençoe você, uma grande semana. Que o Senhor te ponha à mesa, que você suba o nível e vá para a mesa. Né? Que se você estava no curral, peça perdão, avance, cresça bastante e permita que a sabedoria do alto domine a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até a semana que vem. Em nome de Jesus, uma grande semana.